Oi? Então, vamos mudar um pouquinho de lugar? Oi? Ixi, tá sujo. Agora sim. Oi, o assunto de hoje é parto. Era o primeiro assunto que eu queria falar aqui no canal, mas na verdade eu preferi esperar o Gabriel nascer. Eu queria falar primeiro porque a gente não imaginava que era tão polêmico e que demandava tanta atenção. Tem o parto normal e tem a cesárea. E qual a gente deveria escolher? Pesquisamos bastante para conseguir formar nossa opinião. Olhamos em sites confiáveis, conversamos com as pessoas certas, olhamos o que os órgãos de saúde recomendam e com isso a gente decidiu que o parto normal seria o melhor. Eu posso falar que escolhemos, mas na verdade quem teve o fator decisivo de escolha foi a Cris, afinal de contas o corpo é dela. Só que uma coisa que impressionou a gente é que hoje em dia o maior problema não são só as cesáreas, mas é que muitas mães não estão conseguindo fazer a vontade delas. Isso falando das que querem o parto normal. Acontece que, infelizmente, muitos profissionais de saúde eles estão induzindo muitas mães que desejam o parto normal a irem para uma cesárea forçada, de diversas maneiras. Dona Corcelina Corcovado. Pode entrar. Por favor, pode sentar. Doutor, eu fiz o ultrassom que você me pediu. Ele tá aqui, ó. Certo. Pelo que eu tô vendo aqui, seu filho tem pelos. Então ele não pode nascer por parto normal. Quando você quer agendar sua cesárea? Vamos agendar para amanhã? Então beleza. Vamos começar essa operação então. Bisturi, por favor. Obrigado. Vamos lá. Pronto. Não falei que ia ter pelos? Às vezes aproveitando-se do momento fragilizado que as mães se encontram, colocando às vezes em xeque a maternidade delas, falando que a saúde do bebê está em risco, quando muitas vezes não estão. O maior problema é que nem eu e nem a maioria dos telespectadores que estão assistindo aí o nosso canal tem alçada para poder questionar ou contra-argumentar um médico à altura. A gente não é especialista. E dependendo do momento, mesmo a pessoa mais bem informada vai acabar caindo numa conversa se for o caso. Então, uma coisa que me impressionou muito, que eu desconhecia, é essa parte antiética que a medicina está pregando hoje em dia. Os médicos eles estão agindo mais por interesse próprio do que pelo interesse realmente da saúde, em prol da vida. Como para muitos médicos é muito mais interessante a cesárea, que faz com que eles não tenham que cancelar consultas, que eles não percam um dia inteiro só com uma paciente, eles acabam fazendo com que a gestante acabe sendo moldada para aceitar a cesárea. E essa conduta é tão enraizada que hoje muitas das mães que optam por cesárea nem percebem que não tem fundamento algumas coisas. Que na verdade, o que é colocado, você acaba acatando por já ouvir desde o começo. E vendo esse cenário, onde quem ia determinar como seria o parto da minha esposa seria o médico e não a gente, começou uma batalha. A gente começou a procurar médicos que a gente conseguisse confiar, que aceitaria a nossa escolha e lutaria por ela. E que no caso, se fosse cesárea, que fosse só por uma questão de emergência,
E não por uma questão de comodidade dele. Fomos em 2 obstetras, que inclusive queriam nos cobrar taxa de disponibilidade, e mais me senti num comércio do que num consultório. Só que, por sorte, com recomendação de uma amiga nossa, a gente acabou encontrando uma obstetra excelente, que inclusive faz plantão também para as maternidades do SUS. E nele sim a gente sentiu confiança, viu que poderia contar com ele para a nossa decisão. Sentiu que estaríamos bem amparados com um médico que enxergava o parto como um momento especial e que só utilizaria da cesárea como realmente uma emergência ou uma situação explícita da mãe que ela gostaria da cesárea, e ainda com algumas condições. O nosso medo de ter uma cesárea era tão grande que a gente tentou evitar de ir para uma maternidade particular, porque a gente sabe que o índice de cesárea em maternidades particulares é praticamente 100%, em torno de 90% dependendo de algumas maternidades. Então, para evitar qualquer intercorrência, qualquer problema de que, se porventura o nosso médico não pudesse nos atender no momento do parto, a gente acabasse caindo numa cesárea, a gente resolveu simplesmente deixar o nosso plano de saúde de lado e ir na maternidade Vitor Ferreira do Amaral, que é uma maternidade modelo aqui de Curitiba. Fizemos todos os cursos, gostamos bastante da maternidade, conhecemos a equipe, conhecemos as instalações e, por fim, seria lá onde aconteceria o parto. No fim, acabamos não podendo fazer na Vitor Ferreira do Amaral, porque a UTI neonatal deles estava lotada e, por uma questão de segurança, eles decidiram não internar mais nenhuma mãe, nenhuma gestante, e a gente acabou sendo transferido então para Nossa Senhora das Graças, que foi o hospital que a gente escolheu como plano B. Por sorte, o nosso médico, o nosso obstetra, que estava no Vitor Ferreira do Amaral no momento que a gente ia se internar, foi para o Nossa Senhora das Graças e acompanhou todo o parto, um parto enorme de 30 horas, mas que a minha esposa, ela confirma hoje que ela não se arrepende de ter feito parto normal. Se ela tivesse escolhido cesárea, eu com certeza não ia me opor a ela. Como eu disse no começo do vídeo, o corpo é dela. A única exigência que eu faria é que ela só fizesse cesárea quando começasse o trabalho de parto dela. O que me preocupa bastante, agora é sério, não pelas questões dos médicos, mas também pelas mães, são com as cesáreas eletivas. Essas sim realmente me preocupam. E essa eu não aceitaria que minha esposa fizesse. Porque tirar ele antes da hora, antes dele chegar, bater na porta e falar assim: ei, eu tô pronto, não é algo natural. O que você está fazendo aqui? Vamos, reunião com a diretoria. Já estamos atrasados. Mas não era daqui 15 dias só? É que eu adiantei, só não deu tempo de te avisar. Mas agora vamos. Se você não quer ter parto normal, pense bem na questão das cesáreas eletivas. Por mais que falem que o bebê já está pronto, já está formado, que não vai ter grandes problemas, pense bem, porque o bebê não está falando que está pronto. Ele não mandou essa informação para o corpo da mãe. É simplesmente um médico tirando alguém que já está dormindo. Vou dar um exemplo que me deu até um frio na barriga. O nosso próprio obstetra contou de um caso de uma parturiente dele, que na verdade ela teve que ser induzida porque, segundo o ultrassom, ela estava com 41 semanas, que depois do parto, examinaram o bebê e ele estava com 39 semanas. Ou seja, o ultrassom estava errado em 2 semanas. Sabendo que algumas cesáreas eletivas são feitas com 15 dias de antecedência das 40 semanas, se por exemplo no caso dela, o neném nasceria com 36 semanas, será que vale a pena ter um bebê prematuro simplesmente para não querer sentir dor? Como homem pode ser fácil falar essa questão de dor, mas eu não vou questionar isso, gente. Eu não vou falar para vocês que vocês devem ou não devem sentir dor, ou fazer parto normal ou fazer cesárea. A única coisa que eu peço, se vocês puderem conversar com as pessoas certas, isso é muito importante. Não é que não faça cesárea. Se você optou por cesárea e não pretende mudar de opinião, pelo menos deixe chegar na hora certa. Deixe a cesárea para quando o seu filho avisar. É isso que eu acharia justo para uma criança que está para chegar no mundo. É muito importante conversar com as pessoas certas. Sempre que você for pedir a opinião de alguém, pense bem se essa pessoa já não está com alguma tendência. É muito importante você ter uma opinião independente.
porque senão você pode acabar tomando a decisão errada. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar em gostei, se inscrever no canal. Também pode curtir no Facebook, onde lá tem algumas outras coisas além dos vídeos e é uma comunicação mais direta. Até a próxima!